Sou um jovem de 20 anos, técnico de farmácia em um hospital de médio porte localizado no noroeste do Alabama. Meu trabalho segue um padrão peculiar, turnos de 6 da noite até 4 da manhã. Além das tarefas comuns na farmácia, sou responsável por reabastecer as salas de cirurgia, um detalhe que exige atenção constante e precisão. A rotina é intensa, com 7 noites consecutivas de trabalho, seguidas por 7 dias de descanso. Embora a maratona semanal seja exaustiva, o período de folga compensa, permitindo-me recuperar as energias e passar tempo de qualidade com a família. Meu ciclo de trabalho vai de quarta a quarta-feira, e foi durante a 6ª noite do meu turno, em uma quarta-feira, que algo incomum aconteceu. Decidi sair um pouco mais cedo para visitar minha esposa na casa da avó dela, a cerca de 30 minutos da nossa residência. Naquele momento, ela estava cuidando dos irmãos mais novos, enquanto a avó e o tio estavam viajando. A casa, isolada e sem cortinas, a deixava desconfortável durante as noites que passou lá. Embora minha rotina extenuante não permitisse estar com ela desde o início, ela insistiu que eu não precisava me preocupar. Porém, na última noite de permanência na casa, algo mudou. Minha esposa começou a sentir uma inquietação que não conseguia explicar. A ansiedade tomou conta dela, e mesmo sendo alguém forte e decidida, ela me pediu para ir até lá. Percebi que, apesar de suas palavras de encorajamento nos dias anteriores, sua inquietação naquela noite era séria. Sem hesitar, prometi que estaria lá em breve. Quando cheguei, vi o alívio em seu rosto, como se minha presença tivesse trazido a segurança que ela precisava. Essa foi a última noite na casa, antes da avó retornar. Mas o que parecia ser apenas um desconforto inicial, logo se transformaria em algo muito mais sombrio e inexplicável. Trabalhar no turno da noite pelos últimos 2 anos tem cobrado um preço alto na minha saúde mental. Não é apenas o cansaço físico que pesa, mas a constante sensação de estar desconectado do ritmo do mundo lá fora. Com o passar do tempo, percebi que algo estava mudando em mim. Comecei a lutar contra a insônia. Apesar de tentar manter uma rotina, meu corpo parecia se rebelar e minha mente não desligava. Naquela noite, quando cheguei à casa da minha esposa, o sono parecia algo inalcançável. Já era comum para mim ficar acordado mais do que o normal, mas nunca tinha ultrapassado 28 horas sem dormir até aquele momento. O dia seguinte seria cheio. Precisávamos levar os irmãos mais novos da minha esposa para a escola, comparecer a uma festa de revelação de gênero de um amigo, fazer compras, porque nossa despensa estava praticamente vazia e eu ainda tinha que estar no trabalho às 6 da tarde. Não havia espaço para descanso. Consegui cochilar por menos de 10 minutos no carro, mas aquilo não foi suficiente para me reanimar. Quando cheguei ao trabalho, exausto e ainda tomado pela insônia, recorri a um energético e a uma bola vermelha para tentar me manter acordado. Minha esposa me levou e buscou do trabalho, porque nenhum de nós confiava em mim para dirigir após tantas horas sem dormir. Minha noite começou tranquila. O trabalho no hospital, especialmente nas noites de quarta-feira, geralmente era movimentado, mas administrável. Enquanto reabastecia os medicamentos das salas de cirurgia, mantive meus fones de ouvido ligados, ouvindo música para me concentrar e afastar o sono. A equipe de limpeza estava finalizando os procedimentos em algumas salas, e algumas cirurgias atrasadas ainda estavam sendo concluídas. Era comum alguém da equipe cirúrgica entrar na sala onde eu estava para pegar algo necessário. Quando isso acontecia, eu sempre sorria e tentava ser cordial. Enquanto abastecia a máquina Omnicell, ouvi o som familiar de uma porta pesada se abrindo atrás de mim. Era um rangido alto e característico, como se a madeira estivesse protestando contra o movimento. Instintivamente, virei-me para ver quem havia entrado, mas não havia ninguém ali. Não dei muita importância.
Talvez alguém tivesse aberto a porta, visto que eu estava ali e decidido procurar outro lugar. Continuei meu trabalho. Ao puxar meu carrinho para a próxima sala, percebi que a luz estava apagada. Abri a porta e no escuro juro que vi alguém encostado na máquina Omnicell. Parecia que a pessoa estava mexendo na caixa de descarte de agulhas e seringas. Aquilo chamou minha atenção imediatamente porque já havíamos enfrentado incidentes antes, incluindo uma situação em que alguém tentou manipular a caixa em busca de morfina, o que resultou em consequências graves. Rapidamente acendi a luz para abordar a pessoa, mas não havia ninguém lá. O espaço estava vazio e a máquina permanecia intocada. Um arrepio percorreu minha espinha. Tentei racionalizar. Talvez minha mente, já exausta pela insônia e pelas horas sem dormir, estivesse pregando peças. Mas naquele momento, uma sensação desconfortável começou a se instalar em mim. Algo naquela noite parecia diferente, e eu estava apenas começando a perceber isso. Agora, as coisas começaram a ficar um pouco mais inquietantes. Embora tentasse me convencer de que tudo era resultado do cansaço extremo e da falta de sono, algo dentro de mim começava a hesitar. Eu não tinha certeza de quanto tempo uma pessoa poderia resistir acordada antes de começar a alucinar, mas decidi que minha mente exausta estava pregando peças em mim. Repeti isso como um mantra para me acalmar e segui em frente com minhas tarefas. Concluí o reabastecimento das caixas de descarte sem mais incidentes e retornei para a farmácia. Às 2 da manhã, como em todas as noites, era hora de fazer a entrega de medicamentos específicos para a estação dos médicos. Para entender melhor, imagine o quarto andar como exemplo. O hospital seguia uma organização clara em todos os andares. Havia 3 elevadores centrais, e ao sair deles, você tinha 2 opções. Indo para a esquerda, encontrava as alas 5/100 e 5/200. Para a direita, estavam as alas 5/400 e 5/500. Cada lado possuía 15 quartos para pacientes, numerados de forma sequencial, como 5 entre 5 a 5 a 15 em um lado e 5/201 a 5/215 no outro. Essa estrutura era replicada em todos os andares do hospital. No entanto, algo específico tornava aquela noite ainda mais peculiar. Recentemente, o lado 5/455 do quarto andar havia sido completamente remodelado. Enquanto isso, os pacientes que normalmente ocupavam aquela ala haviam sido transferidos para o terceiro andar. Isso deixou o lado 5/455 do quarto andar completamente vazio naquela noite. Era estranho passar por ali, especialmente sabendo que o hospital, que geralmente era cheio de vida, mesmo durante a madrugada, estava com ocupação reduzida. Aquele silêncio quase sobrenatural preenchia os corredores vazios e cada som, por menor que fosse, ecoava de forma amplificada. Por mais que tentasse racionalizar, o vazio do lado 5/455 parecia carregar uma energia própria, algo que eu não conseguia ignorar, mesmo tentando me concentrar na entrega das medicações. Com o hospital tão tranquilo naquela noite, seria fácil pensar que nada incomum poderia acontecer. Mas, como eu estava prestes a descobrir, o silêncio e a calmaria do lado 5/455 escondiam algo que me faria questionar ainda mais a realidade daquela madrugada. Eu segui pelo hospital, entregando os medicamentos necessários para cada estação de médicos, andar por andar, até chegar ao quarto andar. Minha rotina sempre fora meticulosa, quase automática, mas naquela noite algo parecia diferente. Depois de concluir as entregas no lado 5/152, decidi dar uma olhada no lado 5/455, a ala recentemente remodelada e completamente desocupada. Assim que cheguei lá, fui tomado por uma sensação de desconforto. As salas estavam vazias, sem médicos ou pacientes. O silêncio era tão profundo que parecia preencher o espaço com algo palpável. Não era incomum ver salas de cirurgia desertas à noite,
mas havia algo particularmente perturbador em ver um espaço destinado a pacientes completamente vazio. Caminhei lentamente pelo corredor, sentindo um arrepio que não conseguia ignorar. Foi então que ouvi o som, um barulho distante, rítmico, como uma porta de banheiro batendo contra o batente. Conforme me aproximava da sala 5512, o som se tornava mais claro e inquietante. Quando finalmente olhei para dentro da sala, fiquei paralisado. Dentro, um homem idoso estava curvado, golpeando violentamente a porta do banheiro, como se estivesse em extrema agonia. Sangue escorria de seus olhos, nariz e boca, enquanto ele emitia um som gutural, animalesco, algo semelhante aos gemidos dos zumbis de filmes de terror. Um monitor ao lado da cama piscava freneticamente, emitindo os bips rápidos e agudos de um paciente em parada cardíaca. Meu coração disparou. Por um instante, dei um passo para trás, tomado pelo medo, mas algo me fez avançar novamente. Ele parecia precisar de ajuda médica imediata. Reunindo coragem, entrei na sala. Mas em um piscar de olhos, tudo mudou. O homem havia desaparecido. O banheiro estava impecavelmente limpo, a porta completamente fechada, e o monitor, que momentos antes parecia enlouquecido, estava desligado. Era como se nada tivesse acontecido ali por dias. Convencido de que estava alucinando devido à privação de sono, deixei a sala apressado e entrei no elevador, decidido a voltar para a farmácia no primeiro andar. As portas estavam se fechando quando, de repente, um homem entrou no elevador. Ele era o mesmo idoso que eu acabara de ver na sala 5512. Vestido com uma bata de hospital, ele colocou a mão no meu ombro, passando por mim com um leve sorriso antes de encarar a porta. Sem dizer uma palavra, observei enquanto o elevador subia para o quinto andar. Quando as portas se fecharam, senti um calafrio percorrer minha espinha. O elevador não deveria voltar para o primeiro andar, mas poucos minutos depois, as portas se abriram novamente, completamente vazias. Não havia sinal do homem. De volta à farmácia, sentei-me em minha cadeira, tentando processar o que acabara de acontecer. Para tentar racionalizar, procurei informações na internet sobre quando as alucinações começam após longos períodos sem dormir. Descobri que geralmente ocorrem entre 30 e 48 horas de privação de sono. Eu estava na 34ª hora. Aquilo fazia sentido, pelo menos no papel. Ainda assim, havia algo que não encaixava. A farmácia ficava localizada diretamente abaixo do lado 5455. E, ocasionalmente, eu podia ver a janela no final do corredor do quinto andar. Enquanto caminhava para o carro da minha esposa, senti uma necessidade quase instintiva de olhar para cima. Lá estava ele. O mesmo homem me observava pela janela do quinto andar, parado, imóvel, com aquele mesmo sorriso enigmático. Cheguei ao carro completamente abalado. Não contei nada à minha esposa sobre o que havia acontecido. Mesmo agora, não sei se aquilo foi uma alucinação causada pelo cansaço extremo ou algo que realmente aconteceu. O homem não era alguém que eu reconhecia. E não havia motivo para minha mente criar aquela figura. A experiência foi tão intensa e real que ainda me pergunto o que de fato presenciei naquela noite. Desde então, nunca mais vi aquele homem, mas a lembrança dele permanece viva, tão nítida quanto naquela madrugada.